Olá, irmão, olá, irmã em Cristo Jesus, olá, amigo, você que dá atenção à nossa voz neste momento. Estamos no terceiro vídeo do Evangelho de Mateus. Meu nome é Williams Corel, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. E como já vimos nos últimos dois encontros, vimos a historicidade de Jesus e vimos também essa personagem chamada Maria. Que pessoa especial! Hoje nós vamos para esse terceiro vídeo o seguinte ponto. Em Mateus capítulo 1, de 18 a 20, nós lemos, na verdade 21, nós lemos assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma pergunta. Vamos dizer que você não morasse no planeta Terra. Se não tivesse nada com o planeta Terra, morasse em outro planeta, mas você, assim, tivesse condições de perceber tudo o que se passa no planeta Terra. Através de sistemas sofisticados, você pudesse ter a percepção real daquilo que tudo que acontece aqui. Eu pergunto para você, em uma ação só, o que você faria para ajudar a humanidade? Pensou? O que você faria para ajudar a humanidade? Bom, acho que valeria até uma pergunta em praça pública, né? Uma entrevista tal, com pessoas, para a gente poder ver as opiniões. Eu acho que seriam diversas as opiniões. Eu daria mais educação, eu combateria mais as injustiças, eu tentaria acabar com as guerras, várias opiniões mesmo, né? Mais liberdade e tal. Esse texto aqui nos diz o que Deus fez para ajudar o ser humano. A Bíblia nos diz que Jesus veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Aos olhos de Deus, o drama da humanidade chama-se pecado. Essa palavra é quase um palavrão na academia, nos currículos de filósofos, de sociólogos do mundo moderno. Isso é uma agressão quase. Mas a Bíblia trabalha exatamente, continua trabalhando com esse conceito: pecado. Aos olhos de Deus, o problema na humanidade é o pecado. Bom, em primeiro lugar, o que é pecado? Essa é uma pergunta óbvia. Pecado é erro, é errar o alvo, é uma transgressão, é andar na contramão da vontade de Deus. Acho que todas essas ideias aí representam bem a ideia do que seja pecado. E a Bíblia nos fala algumas questões importantes sobre o pecado. Primeiro, que o pecado é uma realidade universal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, temos esse problema. Então, todos pecaram. O Velho Testamento diz isso em Eclesiastes 7:20, né? Não há homem que não peque. 1 Reis 8:46, não há homem que não peque. Romanos 3:23, todos pecaram. 1 João 1:10, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E no verso
no verso 8 e no verso 10, nós temos: se dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Então, de ponta a ponta na Bíblia, nós encontramos a ideia de que o homem é pecador. É pecador. Jesus veio para resolver o problema do pecado. O pecado, portanto, é universal e o pecado destrói. O pecado é a origem da injustiça, é a origem da violência, é a origem da ganância, é a origem da destruição da família, é a origem de todos os problemas possíveis. O que está na raiz do problema da humanidade é o pecado. Então, esse é um assunto que interessa a mim e a você, porque todos nós vivemos debaixo dessa realidade. Quando Deus olhou para a humanidade e viu a maneira que Ele teve de ajudar o mundo, ajudar o homem a se livrar do pecado, porque o pecado é uma armadilha. Por isso que Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes ele disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O curioso, interessante quando se fala de pecado, é que até onde a gente compreende, lá em Gênesis capítulo 3, onde tem a narrativa do primeiro pecado, de Adão e Eva, a Bíblia nos diz que eles pecaram de que maneira? Eles tiraram um fruto de uma árvore, que não sabemos qual é, e comeram. Eva comeu, deu ao seu esposo e ele também comeu do fruto. E aí a Bíblia diz que eles pecaram. Agora eu pergunto para você, você mataria alguém porque a pessoa pegou um fruto? Por que a Bíblia diz que Deus falou para ele: no dia em que dessa árvore comeres, certamente morrerás? A árvore estava envenenada? Não. A árvore era árvore. Que fruto era também não sabemos. O que a gente sabe é que aquele simples gesto de pegar um fruto de uma árvore proibida e comer, o gesto foi pequeno, mas o significado por trás daquele gesto foi estrondoso. Foi assim: eu não quero a sua opinião. É virar as costas para Deus, é tornar-se inimigo de Deus. E é por isso que o pecado não importa o tamanho. Alguém diz assim: eu nunca matei, nunca roubei, não desejo mal a ninguém, tal, eu não tenho pecado. Não. O pecado às vezes se manifesta em coisas muito pequenas, como aquela de Adão e Eva, mas o resultado é o mesmo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Por isso que todo ser humano morre, porque é pecador. A morte passou a fazer parte da nossa existência porque pecamos, né? De forma então que quando Jesus, ou aliás o Senhor Deus, olhou lá do céu e viu a humanidade, a única maneira de Deus ajudar, a melhor maneira de Deus ajudar, foi tentando resolver o problema do pecado do ser humano. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Não existe solução para o mundo. Deus não quer resolver o problema do mundo. Não há solução, porque este mundo foi contaminado pelo pecado. A gente continua lutando pelas coisas boas, a gente continua tentando fazer as coisas corretamente, a gente continua puxando para cima, mas isso não tem jeito. Por quê? Por causa do pecado. De forma pequena ou grande, não importa. Ele contaminou o mundo, as relações, e não tem jeito, não há solução. Por isso que Deus não trabalha pelo conserto do mundo. Deus trabalha pela salvação do pecador. Por isso, meu amado ouvinte,
toda aquela pessoa que se percebe um pecador, a Bíblia nos diz que quando ele crê em Cristo, ele é salvo. E eu queria terminar, você daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 9 de Mateus e nós vamos ver Jesus diante de um paralítico que desceu pelo telhado, amarrado por 4 amigos. Um paralítico, ele queria ser curado, mas a Bíblia diz que Jesus disse, a primeira coisa que Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados. Curioso isso, né? Curioso. Depois Jesus curou aquele moço, mas a primeira coisa que Jesus fez foi curar a alma daquele homem. Eu sei que você deve ter muitas necessidades, claro que tem, mas eu queria chamar a atenção para uma que é a maior de todas. Todos nós somos pecadores. Jesus é o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida e cada um de nós. Amém. Até o próximo vídeo.